Acho que até para relembrar todo mundo o quão importante é a diversificação, né? Então não adianta tentar acertar qual fundo, qual ativo vai performar melhor. O ideal é você sempre ter uma carteira diversificada, porque em determinados cenários alguns funcionam melhores do que outros e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Tá aí o próprio coronavírus para mostrar o quanto as coisas podem mudar de uma hora para outra, né, André? Eu achei super legal isso, para lembrar que dentro de fundos imobiliários, não adianta você ter tudo em um fundo só, é muito importante você trabalhar essa diversificação também na estratégia de fundos imobiliários. Seria legal a gente comentar um pouquinho, né, sobre como o cenário macro impacta cada tipo de fundo. Acho que você já comentou um pouco da parte de juros, né, principalmente para os fundos de crédito. No caso do fundo de fundos, né, existe alguma mobilização por parte de vocês, né, como gestores, escolhendo os fundos, dado o cenário, né, estão falando um pouquinho do que está acontecendo, né, vocês pensam em fazer alguma mudança por conta disso? Não, é um fundo que já está bem diversificado, vocês ficam mais tranquilos, né, como que então o cenário macro impacta os fundos de fundos? Legal, boa pergunta. É basicamente o seguinte, a gente teve até a sorte de fazer essa captação recente, né? Basicamente, como eu comentei, a nossa captação foi em janeiro. A gente tinha um pipeline de ativos para alocar no nosso Fund of Funds, que eram essas ofertas 476, que obviamente com essa queda na cotação dos fundos imobiliários no secundário, essas ofertas caíram, e a gente utilizou esse caixa para ir às compras, né, dentro dos nossos fundamentos no Fund of Funds. Então, assim, até a nossa última lâmina que a gente soltou recentemente, dá para ver que tinha bastante caixa no fundo, obviamente, para fazer essa estratégia que eu comentei, e a gente foi às compras de fato, né? No comecinho aí de março, mais precisamente lá para o dia 7, 8 ali, 9 de março, começou a derreter, né, os preços dos fundos imobiliários. Até os fundos imobiliários demoraram um pouco para cair tanto, né? Acho que foi mais na semana passada que caiu bastante, e ali a gente foi mais pesado para comprar os ativos. Então, hoje a gente está com um médio bem interessante, mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade, principalmente para Fund of Funds, e as compras aí com esse mercado de crise. Obviamente, crise machuca, né? Obviamente, o público, né? Acho que outros palestrantes aí comentaram, e eu concordo 100%, o crescimento de pessoa física, né, dado que assim, fundo imobiliário o passivo de fundo imobiliário já é naturalmente pessoa física pela isenção fiscal, né? E teve um crescimento muito grande com essa redução de taxa de juros dos últimos anos, e isso traz, né, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que né, o secundário caiu muito o valor das cotas no secundário, muito em função né, acho que as pessoas físicas acabaram panicando com a crise. A crise, de novo, é sempre dramática, enfim, cenário de recessão é cenário real e tudo mais, é muito ruim para o país como um todo. Pessoas que dependem naturalmente dessa renda também é muito ruim, mas mesmo assim não é motivo, se você realmente não tem uma pressão de geração de caixa, sair vendendo no secundário no patamar que a turma acabou vendendo. Então, meu ponto aqui é o seguinte, porque eu estou falando isso, eu acho que o fundo imobiliário acabou sofrendo um pouco mais do que deveria, aliás, muito mais do que deveria, muito em função do tipo de investidor que é pessoa física, age muito na emoção e pouco aí na razão, né? E é importante a turma entender, acho que essa live aqui é uma excelente oportunidade para tentar passar esse conforto, em que é o seguinte, não adianta você vender fundos imobiliários pelo patamar em que a turma acabou vendendo, dado que o ativo está lá, naturalmente vai passar um soluço ou outro, principalmente os ativos que dependem mais de geração de fluxo, né, como hotéis e shoppings principalmente, mas assim, o ativo está lá, você pega os portfólios de um XP Malls, por exemplo, com um portfólio excelente, principalmente focado em São Paulo, com Catarina, com Cidade de São Paulo, próprio, como se fala, o Cidade Jardim. Então são excelentes, né, tijolos ali que estão ali, que não vão sair dali, vão sofrer um fluxo temporário, mas a tendência, obviamente, é que volte no patamar anterior. A gente não sabe quando, né? Naturalmente, ninguém sabe aqui quando que a crise vai passar. Mas o ponto é que é uma oportunidade, de fato, de compra agora, sem dúvida nenhuma, mas é ruim, né, sair nessa baixa do jeito que está, a não ser, de novo, reforço, que seja uma pressão de caixa, que cada um aí
naturalmente tenha, cada um tem a sua, enfim, o seu controle pessoal das suas finanças, mas o toque que a gente dá, enfim, os últimos palestrantes aí que também falaram pô, não adianta entrar em parafuso, em desespero e sair vendendo a preço de banana, porque os ativos são bons na sua grande maioria.